Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós estamos fazendo uma leitura comentada do livro Caminho, Verdade e Vida e hoje será o capítulo 95, O Amigo Oculto. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a podermos trazer um momento de recolhimento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento aos amigos da espiritualidade que sempre nos acompanham, para que nestes próximos instantes possamos elevar o nosso pensamento, mantendo uma sintonia que nos auxilia no entendimento, na ampliação da nossa consciência, para aproveitarmos ao máximo mais este ensinamento. Que assim seja. Bom, esse capítulo 95, Amigo Oculto, qual que é o contexto em que acontece essa passagem? Jesus havia então aparecido para Maria Madalena logo após estar no sepulcro, e tudo aquilo está acontecendo naquele momento em que os discípulos estão sendo avisados por Maria Madalena do ocorrido, e numa estrada, na estrada de Emaús, que se dirigia a Emaús, tem dois discípulos de Jesus que estão nessa estrada, e é nesse contexto em que se passa essa história. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias, atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Olha que passagem tão interessante, principalmente nos momentos que estamos vivenciando, nesses momentos em que estamos imersos
numa série de informações ou desinformações, de tantas incertezas, talvez mal comparando como as incertezas e essa negação do que se fazia presente que aqueles discípulos estavam mediante todo aquele alvoroço do Calvário que Jesus havia passado. Aquele que era o mestre, aquele que trazia a luz, o direcionamento a tantas e tantas pessoas, o Espírito, a verdade encarnada ali, e de repente ele estava morto. Toda aquela estrutura que os guiava, perdida. Como será que essas pessoas estavam se sentindo naquele momento? E é comum a todos nós também termos os nossos momentos de sensação de desamparo ou de perdermos o chão, ficarmos daquela insegurança diante do desconhecido, do incerto. E de repente surge um peregrino junto a eles nessa estrada. E aqueles que estavam então vinculados à imagem do sofrimento, do Calvário que Cristo havia passado, recebem uma outra interpretação do ocorrido, muito mais conectada aos ensinamentos que o Cristo havia deixado, muito mais conectada à exemplificação do amor que ele deixou a todos. Esse fundamento que é o grande resgate a todos nós. O fundamento da fé vivenciada, do amor divino, do amparo que está sempre junto de nós. E isso trouxe a eles o acalmar do coração, a tranquilidade. E somente quando houve essa mudança, então, do padrão em que eles se encontravam, talvez enclausurados naquele sentimento mais negativo, que os impedia de enxergar o Cristo que estava ao lado deles. Então, somente quando eles conseguem se desconectar daquele sentimento enclausurante e se reconectar ao amor divino, conseguem perceber que era o Mestre que estava ao lado deles. E olha que exemplo inspirador a todos nós. E uma reflexão sobre o quanto que é importante a nossa observação quanto aos nossos pensamentos, quanto às o nosso padrão mental ou a sintonia que deixamos o nosso radinho da mente e do espírito. O quanto que é importante esse exercício da autoobservação e da mudança da nossa sintonia mental. Inclusive para podermos enxergar um mesmo fato, talvez por um outro prisma. Por que não até mesmo encontrarmos outras soluções diante das angústias do dia a dia. A espiritualidade, ela está sempre presente na nossa vida e querendo nos ajudar, mas se nós não nos permitirmos sermos ajudados, aí vai ficar difícil. Então, o quanto que é importante, e voltando à frase inicial, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Esse enclausuramento do pensamento os impedia de enxergar o Cristo que estava ao lado deles. E então, a partir do momento que eles conseguem abrir essa brecha de reconexão com o amor, conseguem enxergá-lo ao lado. Nesse sentido, então, eu gostaria de convidá-los para concluirmos essa nossa conversa de hoje,
convidando-os a fechar os olhos por alguns instantes para podermos enxergar com mais clareza o Cristo que nos acompanha e tantos outros espíritos, amigos, que estão diuturnamente nos acompanhando nesta jornada. Que possamos nos relembrar desta parceria que acontece entre espíritos encarnados e desencarnados. E possamos estar atentos às faixas vibratórias, exercitando através dos bons hábitos. Com qual faixa vibratória desejamos nos sintonizar e assim poder enxergar o mundo pela realidade do Espírito, enxergar a nossa jornada como um contínuo da nossa jornada enquanto Espírito eterno, na direção de reconexão com a lei do amor e nessa reconexão com o Criador. Que assim seja. E espero poder encontrar vocês nos próximos episódios aqui deste projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Até mais!